Depois da cabecinha modelada, nós vamos fazer o corpinho de Jesus. É só pegar uma bolinha de número 40, tirar um pedacinho dela, pegar essa parte aqui do EVA, que já vai estar cortada aí no de vocês, passar a cola quente para fazer o corpinho de Jesus. Esse daqui não vai precisar de colocar a perna e nem o braço, porque como ele vai estar enroladinho no cobertor, então não vai precisar de nada disso. Passa a cola quente. Cola. E aqui passa a cola instantânea. E vem colando. Aqui também não vai precisar encapar, igual nós fizemos no outro, porque não vai aparecer, então não precisa encapar. Para ficar o corpinho fofinho, eu coloco manta acrílica dentro, só para ficar mais fofinho. E depois eu já colo aqui a cabecinha com a cola instantânea. E também não precisa da tira de acabamento que a gente colocou na cabecinha do Papai Noel. Aqui não vai precisar, porque também não vai aparecer. Aí é só colar aqui a cabecinha e reservar. Aí eu deixo todas as cabecinhas prontas para depois vir pintando de uma vez só. Agora nós vamos fazer a pintura dos olhos. É onde eu recebo muitos comentários. Como que você faz a pintura dos olhos? Eu pego um pedacinho de EVA e faço um gabarito do olho que eu quero. Por exemplo, nesse olhinho, eu olho mais ou menos o olhinho que eu quero, aí eu faço um gabarito com o próprio pedacinho de EVA. Eu não risco direto porque de repente pode errar, aí não vai dar certo. Aí eu faço um gabarito, posiciono aqui na bolinha. Aqui eu risquei com um lápis, porque senão vocês não conseguem visualizar por causa da iluminação. Mas não risquem com o lápis, risquem com o palito de churrasco. Aí vocês peguem o palito e risca em volta. Tira e depois vira ao contrário e risca com o palito de churrasco em volta do olhinho. Para fazer essa parte de dentro, é a olho mesmo. Vocês peguem o palito de churrasco e vem riscando aqui, ó, até essa parte de cima. E depois aqui embaixo também, ó. Aqui eu já não fico medindo, eu faço a olho mesmo. Aqui eu só risquei no lápis para vocês conseguirem visualizar. Esse daqui é o olhinho de José. Aí vocês reservem também. Depois de riscado com o palito, reserva. Agora nós vamos fazer o olhinho de Maria. É a mesma coisa. Você olha o olhinho, faz o gabarito com um pedacinho de EVA, igual eu fiz aqui. Posiciona e risca com o palito de churrasco. Assim. Eu vou riscar esse daqui só para vocês verem. Segura aqui, ó. Deixa mais ou menos um espaço assim. Aí já pode riscar, ó. Se vocês não tiverem confiança de fazer o olhinho, vai fazendo teste em pedacinhos de EVA. Nas sobras dos EVAs, vocês vão fazendo o teste. Vai pintando o olhinho, depois pinta outro de uma maneira diferente. Aí vocês vão pegando prática. Pronto, eu já risquei o olhinho de Maria. Aqui o gabarito do olhinho do Menino Jesus parece uma gotinha, ó. Aí nós vamos também posicionar aqui na cabecinha. E risca
com o palito de churrasco em volta. Nós vamos umedecer o pincel na água, tirar o excesso da água com um pano, virando o pincel de um lado e do outro. Assim. Nós vamos pegar a pontinha do pincel e depositar na tinta. Só a pontinha, porque o pincel ele é assim. Então nós vamos virá-lo assim e depositar na tinta. Aqui eu marquei com o lápis, porque por causa da iluminação não dá pra ver só com a marcação do palito do churrasco. Então, para facilitar para vocês, eu marquei com o lápis, mas aí vocês não marcam com o lápis. Marca só com o palito de churrasco. O que nós vamos fazer? Esse olhinho, a gente não passa, não faz o sombreamento por fora. Nós vamos fazer por dentro. É só vocês pegarem o pincel, ó, e ir passando ao redor da marcação, ó. Vai virando assim a cabecinha e vai passando a tinta, ó. E depois vem puxando assim, ó. Vai virando assim e pintando por dentro, ó. Vai puxando a tinta. Vai virando a cabecinha, deposita o pincel na tinta. Aí agora aqui é só ir puxando assim. Aí aqui na parte de baixo, é só virar a bonequinha, passar aqui. Depois vem depositando mais tinta. Eu vou fazer novamente, para quem não entendeu, ó. Nós vamos pintar do lado de dentro do olho, não do lado de fora. É só pegar onde está a marcação e ir passando a tinta do lado de dentro. Faz o contorno e vem puxando. Vem puxando assim, ó, só para dar uma clareadinha no olho com a tinta. Esse foi o jeito que eu encontrei para fazer o olhinho fechado. Pronto. Aí se ficou muita tinta aqui e nesse lado não, é só ir colocando aqui, ó. Aí aqui vocês viram e vem passando a tinta. E vai ficar assim, ó. Agora nós vamos pegar a tinta marrom. Vamos fazer o contorno do olhinho. Com o pincel liner, umedece na água o pincel, tira o excesso d'água no pano e vamos fazer o contorno. Aqui o correto é vocês colocarem a tinta nessas bandejinhas ou no prato, porque não é bom deixar a tinta aberta, porque ela vai ressecando. Aí aqui, ó, é só fazer o contorno. Em cima da marcação, vem fazendo o contorno em todo o olhinho. Faz em um e depois faz no outro. Aí aqui, ó, a mesma coisa, só que aqui a gente vai fazer como se fosse uma ondinha entrando dentro do olho e saindo. Aí aqui vocês podem arrumar também, que eu esqueci de falar dessa parte.
só pegar o pincel, fazer uma onda, entrando no olho, depois saindo pra fora. Que aí vai dar a impressão que o olhinho tá fechado mesmo. Aí depois vira a bolinha e contorna a parte de cima. Eu tô fazendo esse vídeo desse olhinho bem detalhado assim, que é pra vocês entenderem como que eu pinto. Porque muita gente tem me perguntado. Então eu quero mostrar bem detalhado. Agora, nós vamos fazer os cílios. Os cílios fechados. É só pegar o pincel, depositar na tinta. O meu, eu acho que já tem muita tinta, então eu vou pegar aqui um pedaço de papel e vou tirar o excesso. É só ir girando assim o pincel, ó, pra tirar o excesso da tinta. Aí depois que tirou o excesso, com a mão bem leve, vai fazendo os cílios assim, ó. Aí depois faz aqui fora. É só ir puxando assim. Agora nós vamos fazer isso do outro lado. Mesma coisa. É só ir puxando. Tira o excesso da tinta no papel e vem puxando. Aqui. Depois do lado de fora. Aí aqui pode até arrumar os cílios, ó, e puxar pra cima. E aqui também, ó. Aí agora, nós vamos fazer a sobrancelha. Que também é a olho, ó. Só pegar aqui. Faz um risquinho. Puxa. E depois vem pintando aqui. Vou fazer a outra. Depois vem preenchendo a parte de dentro. Porque aí se você quiser arrumar aqui, ó, aqui a minha acho que eu vou arrumar, que ficou muito grossa. Ficou mais grossa que essa. É só limpar com cotonete. Pra fazer a boquinha, é só fazer uma marcação assim, ó. Com palito de churrasco mesmo. E depois vim pintando com a tinta preta. Faz o sorrisinho. Depois pega o blush. E passa aqui nas bochechinhas. Agora nós vamos pintar o olhinho de José. Aqui eu fiz a marcação também com lápis, para vocês conseguirem visualizar. Mas no de vocês é com palito. Pega a tinta preta. Vocês vão começar pela parte de cima. É só ir pintando aqui, ó, até onde tá a marcação. Depois pinta o outro lado a mesma coisa.
Vai virando a bolinha e vai pintando. Aí aqui pra arrumar nós vamos passar o pincel liner. Depois. Aí vocês vão deixar secar e vão pintar a parte do meio do olhinho. Com o mesmo pincel. Lava o pincel. Pega a tinta marrom agora. E pinta a parte do meio. Agora nós vamos pintar essa parte do meio do olho. Aqui eu já pintei para adiantar. É a mesma coisa. Vai pintar até onde tá a marcação. Aqui, ó. Esse pincel é um pouquinho mais grosso que o pincel liner. Agora nós vamos pintar a parte de baixo. A última parte. Tá vendo que não tem segredo para pintar o olhinho. É a mesma coisa. Só passar tinta branca. E depois vai passar aqui. Agora nós vamos pegar o pincel liner. Depois que o olhinho estiver todo seco, passa o pincel liner na tinta, tira o excesso no papel ou numa bandejinha de isopor. E aqui nós vamos contornar. Começa aqui de cima e vem descendo. Aí contorna todo o olhinho. Vira a bolinha assim, ó, e vem contornando. Deposita na tinta e contorna. Depois faz a mesma coisa do outro lado. Pronto. Aqui eu já contornei um. Antes de fazer do outro lado, vocês contornem aqui no meio também, ó. Aqui. E depois aqui. Pronto. Depois é só fazer a mesma coisa desse lado de cá. E esperar secar. Depois de contornar os dois olhinhos, nós vamos fazer os cílios. É só pegar aqui, ó, e começar dessa pontinha. E vem subindo assim, ó. E puxa. Aí aqui, nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Puxa assim pra cima. E aqui nós vamos começar daqui, ó. Vem puxando um monte de cílios pra cima. Aí eu já uso a tinta que tá no pincel mesmo. Só se tiver sem tinta, aí você deposita lá na tinta, tira o excesso. Mas como os cílios tem que ficar bem clarinho, a própria tinta do pincel já dá pra você fazer isso. Aí aqui eu vou puxar um pra fora. Vou tirar o excesso, porque tem muita tinta. E aqui eu vou puxar um pra fora assim, ó. Aí aqui eu vou colocando mais. Aí quando você faz essas pinturas, nunca fica um boneco igual ao outro. Sempre fica um pouquinho diferente a pintura dos olhos. Aí aqui nós vamos fazer a mesma coisa desse lado de cá. Aqui eu já fiz os cílios dos dois lados, depois eu puxei mais um pouquinho pra cá, ó. E pra cá, pro ladinho.
Aqui, se vocês quiserem sombrear o lado de fora, antes de fazer os cílios, também pode. Aqui eu só vou sombrear essa parte de baixo. Aí aqui é só pegar o pincel, ó, chanfrado de novo. Depositar tinta na pontinha. Tira o excesso aqui no papel. Ou no pratinho de isopor. Aí vem passando aqui, ó. Só para dar mais profundidade aos olhos. Se ficar muita tinta, aí coloca na água. E vem só com a água para clarear a tinta. Isso vai dar profundidade aos olhos. É uma coisa bem, fica uma coisa bem sutil, mas dá uma diferença enorme. Aí eu faço só até aqui, ó. Não vou contornar tudo, mas se quiser contornar todo e aqui em cima também e depois fazer os cílios também pode. Aí aqui eu vou passar o blush, igual eu fiz no outro rostinho, e depois a sobrancelha também, com a tinta preta. Eu já sombreei aqui os dois lados, aqui na parte de fora. Agora nós vamos pegar o pinta-bolinha ou o palito de churrasco e vamos fazer um pinguinho aqui em cima, ó. Uma aqui e o outro aqui. Para fazer a sombrinha que eu faço nos olhinhos, é só pegar também o pincel chanfrado. Deposito um pouco de tinta. Tiro o excesso no papel. O certo é tirar na bandejinha ou no próprio EVA, sobras de EVA. Aí aqui, ó, eu ainda acho que tem muita tinta. Aí eu venho tirando aqui o excesso. Depois é só fazer uma ondinha, ó. Abaixo da bolinha, você vem e faz uma onda. Até o marrom. Assim. Depois do outro lado a mesma coisa. Pronto. Aí aqui eu não fico passando várias vezes, porque senão vai manchar. É só uma vez. Aí aqui eu vou fazer outra bolinha. Se vocês tiverem dúvida, volta ao vídeo. E vai fazendo aí no de vocês. Pronto. Aqui, nós não vamos fazer boquinha, porque aqui vai o bigode e a barba. Para dar esse efeito riscadinho no cabelo, na barba, ó, e no bigode, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar, esse daqui é o cabelinho de José. Nós vamos pegar aqui e vamos riscar com o estilete. Acho que não tá dando muito, agora dá pra ver, porque aqui é preto, ó. É só vocês riscarem, só que vocês não vão enfiar o estilete, é só pra riscar mesmo. Isso vocês vão fazer no cabelinho de Maria, de José, na barba também, no bigode, ó, é só ir riscando assim. Depois de riscado, vocês vão passar ele na chapinha, assim, ó, porque aí ele vai abrir um pouco o cabelinho e vai dar aquele efeito bem legal. Aí vocês vão passar o cabelo, o bigode, o cabelinho de Maria e a barba também. Vocês riscam com o estilete, vem riscando todo, fazendo riscos mesmo, assim, ó. Mas não vai aprofundar o estilete, que não é pra cortar, é só pra riscar mesmo. E depois passa na chapinha. Agora eu vou esquentar aqui o cabelinho, ó, dá pra ver direitinho o risco. Quando você risca assim, o cabelinho ele fica todo aberto. Aí agora nós vamos colocar aqui, ó, na cabecinha de José.
Não precisa colocar a tira de acabamento, porque o cabelinho já vai aqui, depois já tem a manta. Só colar agora com a cola instantânea. Aí evita de ficar tirando. Aqui deu uma borradinha com a tinta, mas não tem problema não, porque o cabelo vai esconder. Aí aqui, ó. Porque eu não deixei secar e acabou borrando. Aí cola aqui. Passa a cola. E cola. Reserva aqui do ladinho. Agora nós vamos colar o cabelinho de Maria. Risca, mesma coisa. Passa a chapinha pra abrir o cabelinho. Que ele fica todo abertinho, ó. E posiciona bem aqui no meio. Eu fiz até uma risca aqui no meio, ó. Com o estilete, mas eu não cortei, só dei uma riscadinha que fica o cabelo repartido. Aí agora é só colar. Passa a cola instantânea. E cola. Pronto. Reserva aqui do ladinho. Agora nós vamos fazer a barba de José. Também com EVA riscado. Eu esquento. Olha como que ele vai abrindo. E posiciono aqui, ó. Aí eu colo de ponta a ponta. Passo a cola aqui. Depois aqui. Aí aqui agora nós vamos colar o bigode. Esquenta. Aí aqui eu dou uma pressionada só pro bigode ficar um pouquinho mais pra dentro, essa parte do meio. Aí aqui eu colo aqui, ó. Bem aqui no meinho. Passa a cola. Só que esse daqui tá certo. Achei que tava ao contrário, mas tá certinho. Pronto. Aí aqui agora nós vamos colar o narizinho. Agora nós vamos fazer o narizinho. É só colocar o EVA aqui pra esquentar. Depois de quente, é só você esbolear assim, ó. Um boleador. Se não tiver, pode ser com uma bolinha. Só pra dar esse efeito de estufadinho pra fora. E depois nós vamos colar em todos os bonequinhos. Com a cola instantânea. É só colar aqui, ó. O narizinho. Deixa eu colar aqui o meu. Aí aqui agora é só colar o narizinho. Quando a gente boleia, ele fica bem estufadinho, ó. Já colei esse. E agora eu vou colar o do Menino Jesus. Eu resolvi fazer o olho do Menino Jesus fechado. Porque esse daqui, ó, eu fiz o olhinho aberto. E esse aqui eu fiz fechado, igual o olhinho de Maria, pra ver como que vai ficar. Aí aqui eu vou colocar o narizinho dele também. Aqui no meio.
Aqui, ó, eu vou sombrear o narizinho. Só pra dar um efeito diferenciado. Depois de colado mesmo, ó. Só vim passando a mesma tinta que a gente utilizou pra pintar o olhinho. A gente vem passando aqui, ó, ao redor. Agora aqui, ó, nós vamos colocar o palito de churrasco aqui embaixo. Pronto. E aqui nós vamos furar lá dentro também, onde tem uma bolinha. Pronto. Depois que furar, levanta mais um pouquinho e vem colando a cabecinha. Esse palito eu coloco para ficar bem sustentado a cabeça. Pronto, já tá colado. Depois vocês vão fazer a mesma coisa com o corpinho de Maria. Pega o palito, coloca na cabecinha e posiciona aqui no corpinho. Aqui é só pegar um pedaço de EVA, eu peguei o meu na cor salmão. Esquenta na chapinha, ele todinho. E aqui nós vamos fazer a manta pra cabecinha. Aí aqui, ó, vai virando assim, vai esquentando o EVA, ó, pode tirar aqui, ó. Segura aqui essa parte, esquenta o EVA para ele ficar bem maleável. Aí aqui você vai modelando o jeito que você quiser esse véuzinho da cabeça. Ó, segura aqui, puxa um pouquinho para ficar mais fino. E aqui você vem enrolando, ó, no pescocinho. Depois é só colar. Passa a cola instantânea aqui dentro. Ó, tá vendo? Depois é só ir modelando, ó. Vai colando aqui atrás também, com uma cola instantânea. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Aí aqui agora a gente vai esquentar a mãozinha na chapinha, só pra ela entrar um pouquinho pra dentro. Eu já fiz isso na outra. Depois é só juntar as duas mãozinhas aqui. Aí agora aqui passa a cola instantânea aqui e cola a mãozinha. Essa daqui já tá colada. Aí aqui com o EVA também esquentado na chapinha, nós vamos enrolar o Menino Jesus. Aí vocês vão modelando assim, ó, cobertorzinho. Depois vem colando. Aí aqui, ó, eu coloquei um pouquinho de palha. Esse daqui é um pote de margarina redondo. Eu cortei, coloquei palha e coloquei um EVA que eu mesma pintei para ficar parecido com a madeira. Se vocês quiserem assistir uma aula dessa, vocês deixem no comentário, que aí eu faço para vocês o passo a passo de como deixar o EVA assim, parecido com madeira. Aí depois é só colocar o Menino Jesus dentro da manjedoura. Esse daqui, ó, como ficou bonito, eu fiz com o olhinho fechado. E esse com o olhinho aberto. Que é a mesma pintura dos olhos, só muda a cor, que no meio é azul. Aí aqui com o pincel grosseiro, nós vamos fazer umas luzes secas. É só colocar na tinta branca, tirar o excesso e passar no cabelinho, na barba, no bigode e no cabelo aqui em cima. Vamos aos detalhes. Para fazer o cenário, eu utilizei uma caixa de sapato encapada com EVA
Aí eu pintei o EVA para ficar esse aspecto de madeira. O chão eu coloquei palha. Para fazer a manjedoura é um potinho de margarina. A base é um CD. Aí aqui eu coloquei uma caixinha de fósforo para ficar um pouquinho mais altinho na hora que colocar aqui. O chão é um pedaço de papelão encapado com EVA atoalhado. Para fazer o cajado é um pedaço de madeira de árvore mesmo, um graveto. Aí eu envernizei. Para fazer o muro é um trabalho diferenciado, feito com isopor. Aí se vocês quiserem que eu ensine a vocês, deixem nos comentários. Porque aí eu ensino um trabalho à parte de como fazer esse muro. Espero muito que vocês tenham gostado. A minha página no Facebook é Tarsila Cardoso. Eu vou deixar os moldes disponíveis para vocês. Não se esqueça de avaliar o vídeo e de curtir. Um beijo e até mais!